verso 1 até o verso 13. Então, esse texto, essa narrativa, essa história da tentação do Senhor Jesus, ela está descrita nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Nós vamos ler na versão de Lucas, que diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando o diabo, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reis, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Amém. Amém. Então essa aqui é a narrativa da tentação de Jesus em Lucas. Esse acontecimento foi logo na sequência do batismo do Senhor. Foi no início do seu ministério público, quando então ele começou a exercer o seu ministério como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus aqui já é um adulto. E ele então foi batizado por João Batista. O batismo de João Batista era o batismo do arrependimento. Aí então a gente faz a pergunta: se era o batismo do arrependimento, Jesus estava se arrependendo do quê? Ele nunca pecou. Então o que está acontecendo aqui? Ele está iniciando o seu ministério. O ministério de Jesus é para resolver o nosso problema dos nossos pecados com Deus. E aqui ele está começando isso. Ele começou no batismo. De que pecados ele estaria se arrependendo? Do nosso. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Naquele momento, então, que ele foi batizado por João Batista, é como se fosse uma espécie de unção do rei, tanto é que o Espírito Santo desce sobre ele na forma corpórea de uma pomba, é visto, a voz de Deus Pai é ouvida, as pessoas ouviram isso: esse é meu filho amado em quem tenho prazer. Então toda a Trindade está reunida ali. E a partir daquele momento, o Senhor Jesus Cristo publicamente começa o seu ministério como aquele que veio livrar-nos dos efeitos dos nossos pecados. Por isso, então, ele começa com um batismo, porque é uma evidência de que até mesmo os nossos arrependimentos não são suficientes. Quer dizer, todos nós somos pecadores. Mas tem um monte de pecado que eu não me lembro, nunca me arrependi deles, eu nunca confessei aqueles pecados. E mesmo os pecados que eu me arrependi e confessei a Deus, não foram confessados com a integridade de coração, de verdade, que deveria ser. A nossa reconciliação, no que depende dos nossos atos, sempre são insuficientes. Então, até mesmo no arrependimento, nós precisamos do Senhor Jesus. Por isso ele foi batizado. Ele tomou sobre si a responsabilidade plena dos nossos pecados perante Deus Pai. Não só pagando por eles na cruz, mas durante todo o seu ministério terreno. E então, Jesus Cristo foi batizado por João. Ele foi ungido ali, o Espírito desceu sobre ele. Ali publicamente é o Messias. E qual foi imediatamente o próximo ato, o próximo passo? O próprio Espírito que desceu sobre o Senhor Jesus, toda a Trindade é vista ali, o próprio Espírito Santo levou Jesus para o deserto com uma finalidade muito bem definida: ser tentado pelo diabo. Então, sobre tentação, todos nós somos tentados. É até bom, antes da gente fazer entender uma distinção entre tentação e provação. Nos textos, na língua original, é sempre a mesma palavra, para as duas coisas. A distinção está nos contextos. Tentação é o que a gente vê nesse texto aqui. A tentação é obra do diabo.
É a obra para fazer com que nós sejamos confrontados, para que a gente saia do caminho certo, para que a gente peque. O diabo veio até Jesus com essa finalidade. A tentação tem como função destruir a nossa fé. Por isso que Deus não tenta ninguém. Só que provação é o contrário. Embora as coisas sejam muito parecidas, a provação visa o nosso aperfeiçoamento, a nossa santificação. É Deus quem nos prova. Então é como se fôssemos, hoje conversando com a Adriana, a gente conversou bastante sobre isso. Provação é Deus nos submeter a uma espécie de prova mesmo, onde vai ser dado um veredito. Ou você vai ser aprovado ou reprovado. O objetivo de Deus é a nossa aprovação. Então nós somos submetidos a provações constantemente ao longo da vida. E a finalidade é como pegar uma pedra bruta que foi tirada, uma pedra preciosa, e ela ir sendo lapidada até ser uma pedra perfeita. Um ouro puro, purgado, purificado. A provação tem essa finalidade. Submeter a nossa vida a testes de fé, para que a fé seja aprimorada. Então, por exemplo, a gente pede sabedoria a Deus. Tiago ensina que Deus dá sabedoria liberalmente às pessoas que pedem com fé. Mas necessariamente, para que a gente tenha sabedoria, a gente vai ser provado para dar provas da sabedoria. Para que essa sabedoria, ou o amor, ou a misericórdia, todas as virtudes cristãs sejam fortalecidas, fundamentadas por meio do exercício dessas coisas. Provação. Aqui no texto a gente vê tentação. E é Jesus, o Senhor, o texto diz que cheio do Espírito Santo, então ele voltou do Jordão, onde foi batizado por João, e foi guiado pelo mesmo Espírito que desceu sobre ele, letra maiúscula, no deserto. Então o próprio Espírito do Senhor guiou o Senhor Jesus. A gente acabou de ouvir o Zé Maria lendo um texto lá de Atos, que para sermos salvos a gente tem que crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que Jesus? Para crer em Jesus, a gente tem que crer no Jesus das Escrituras. Então, toda pregação precisa ser uma pregação que aponta e mostra quem é Jesus. Um texto como esse tem como finalidade principal entendermos quem é Jesus. Crer no Senhor Jesus. Tá, quem é Jesus? O que eu devo acreditar sobre ele? Então a gente vê e entende isso no texto. Só que esse texto é muito interessante, que é o texto do começo do ministério de Jesus, porque ele vai falar tanto sobre Jesus como sobre o diabo. Então esse texto é muito revelador sobre basicamente duas coisas. A verdadeira fé no Deus verdadeiro, a única religião, em distinção da religião falsa, da idolatria, que é a religião natural de todas as pessoas que não creram no Evangelho e não foram salvas ainda. Todas as pessoas que não creem em Cristo, creem em alguma coisa, ainda que seja o ateísmo, isso é acreditar em alguma coisa. Todas as pessoas, necessariamente, vão ter um sistema que rege sua vida, um sistema de esperança, um sistema de fé e de valores. E aqui a gente vê o conflito desses dois sistemas. E um deles é o de Satanás, que a própria Bíblia, o Novo Testamento, chama ele de o Deus desse século, que ele cega ao entendimento de todos os perdidos, todas as pessoas que não foram, até foi legal que foi falado sobre a iluminação, sobre a luz. Então o carcereiro queria a luz e se deparou com o apóstolo, e o apóstolo apresentou Jesus, que é a luz. Todas as pessoas que ainda não têm essa luz estão em trevas. Então essas pessoas estão sob a influência espiritual de Satanás. Satanás é o pai da mentira, é o diabo, o inimigo. Então não existe neutralidade naquilo que as pessoas acreditam. Não existe neutralidade nas maneiras de nós sermos orientados. Ou é a orientação da luz, a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, ou é a cegueira das trevas, onde a mentira é multiforme e todas as pessoas andam em escuridão completa, banidas de Deus. E nesse texto a gente vai ver o conflito entre essas duas coisas. Então o Senhor Jesus foi levado para ser tentado durante 40 dias
ele esteve no deserto, e em Lucas dá uma ideia de que é uma tentação constante. Em Mateus, enfatiza a tentação final. Aqui a gente lê que sendo tentado pelo diabo ao longo dos 40 dias. Embora o texto mostre 3 tentações, na verdade, Jesus Cristo, o Senhor, foi tentado muito mais vezes. O simples fato de... Agora, a gente precisa fazer um exercício de imaginação. Primeira coisa, quem é Jesus? A Bíblia ensina sobre o Senhor e a gente vai ler alguns aspectos dele, para crer nele, para ter a salvação, para andarmos na luz. Mas a Bíblia ensina que, em João, por exemplo, ele é Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Sem ele, nada do que existe teria existido. Ele é o responsável pela criação, pela sustentação da criação e pela redenção. Por isso ele encarnou. Então ele é Deus. Só que Jesus é um ato da redenção, do amor de Deus. Então, Deus Criador de todas as coisas, nesse sentido a gente pode dizer que ele é uma espécie de mistério. Porque ele subsiste em 3 pessoas distintas. E não é que tem 3 partes. Ele simplesmente é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Santíssima Trindade. Sempre existiu, sempre completo, sempre perfeito, indivisível. As 3 pessoas são iguais em todos os sentidos, em glória, em poder, majestade e dignidade. Só que tem distinção em funções. Onde? Porque nós pecamos. A humanidade pecou, o amor de Deus foi revelado nessa distinção das funções. Deus Pai decretou que o Deus Filho, o Senhor Jesus, nosso Salvador, nascesse da Virgem Maria, se fizesse homem, e esse é o maior milagre que já existiu em todos os tempos. O maior milagre não é o que Deus fez na vida do Francisco, não é o que Deus fez na vida do George, embora essas coisas sejam muitíssimo importantes e dignas de louvor ao Senhor. O maior milagre de todas as épocas, de todos os tempos, do passado, no futuro, em todos os tempos, foi a encarnação do Senhor Jesus. Deus se fez homem e Deus habitou entre nós e nós vimos a glória de Deus no seu Filho. Então Jesus, o nosso Senhor, ele é também um mistério. Por quê? Ao mesmo tempo, ele tem 2 naturezas. Ele é tanto Deus, Criador de todas as coisas e o Todo-Poderoso, como também é uma pessoa comum, Jesus. E Jesus significa exatamente isso. Ele é o sujeito que nasceu na periferia. É o filho do José o carpinteiro. É um Zé comum, um qualquer. O Senhor Jesus Cristo abriu mão da sua glória para se fazer como um de nós e de fato ele é um homem. Ele tem 2 naturezas, 100% Deus, 100% homem, naturezas indivisíveis. E ele como homem não é Deus fingindo que é homem. Ele pode fazer essas coisas, afinal ele é Deus, ele pode tudo. Para ele é fácil. Não, nós estamos falando de um milagre, é um homem. Então quando a gente está olhando para esse texto, a gente vê alguém como nós. É você, eu, sendo conduzidos pelo Espírito Santo para o deserto durante 40 dias. E agora vale de novo o exercício de imaginação. O que seria de nós? Passar por um jejum de 40 dias no deserto, onde durante o dia é um calor escaldante, muito pior do que o que a gente teve hoje aqui. De noite é um frio terrível, congelante, sem água, sem comida, sem proteção. Então o texto, embora não descreva a situação física e emocional do Senhor Jesus, ele está num estado deplorável. 40 dias nessa situação, o que aconteceria com a gente? O que aconteceu então com Jesus? Está perto disso. As forças dele acabaram. Ele está fraco e vulnerável. E então entra o diabo em cena. Entra o tentador, que é um sedutor, experientíssimo por milênios no trato humano. O texto mostra que ele conhece muito bem a palavra de Deus. E ele vai fazer o que com Jesus? Se aproveitar da aparente fraqueza dele para tentá-lo. E isso foi conduzido pelo Espírito Santo. Deus levou o Senhor Jesus a esse confronto. E aí então,
Nada comeu naqueles dias e ao fim deles, dos quais ele teve fome. Então o diabo veio para ele. E o diabo fez 3 tentações que estão escritas no texto. E todas essas tentações são, o trato de Jesus com o diabo são profundamente didáticas, porque a gente entende o contraste das religiões natural do homem caído, todas as formas de idolatria, as expectativas da nossa carnalidade, uma fé natural que é corrompida, em contraste com a fé santa da palavra de Deus. Não estão falando a mesma coisa. A palavra de Deus, a salvação de Deus, não corresponde à expectativa humana. Ela traz outro tipo de realidade. É uma salvação não de acordo com a perspectiva dos homens, é de acordo com a perspectiva do próprio Deus. São perspectivas diferentes. E aqui vão entrar em colisão. Então a primeira tentação, o diabo disse para Jesus, aí já começa de uma forma assim, provocativa. Se você é o filho de Deus, o que está implícito nessa fala? Se você é filho de Deus, você pode tudo. Se você é filho de Deus, você tem direito às melhores coisas. Você tem direito à melhor vida. Você tem direito ao melhor luxo, às melhores coisas que a vida pode te oferecer. Percebe que esse é um tipo de pregação que é muito constante na nossa época. Só que quem está fazendo ela é o diabo, não é Deus. Então diz, se és filho de Deus, primeira tentação, manda que esta pedra, está no deserto, está cheio de pedra, você pode, você tem poder, manda que essa pedra se transforme em pão. O que está implícito aqui? Você tem autoridade sobre todas as coisas. Por que você está passando fome? Você tem poder, manda uma pedra dessa se transformar em pão, você não precisa passar fome. O diabo está vendo Jesus passando fome, e não era qualquer fome. É uma fome acumulada de 40 dias. Já faltou o diabo chamar o Senhor Jesus de tolo. Você tem poder, você tem todas as ferramentas à sua disposição para resolver um problema. Você tem um problema, fome. Come, seu tolo. Você tem as ferramentas, você pode transformar as coisas. Então, se você pode pegar essa pedra e transformar em pão, então Jesus, significa que a narrativa, o pensamento é diferente. Jesus lhe respondeu, está escrito. Então Jesus responde escrituristicamente. E a gente já vai voltar nisso. Não só de pão viverá o homem. Aqui em Lucas não continua com a fala que complementa em Mateus, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Pergunta, qual é o pecado de transformar um tijolo numa pizza? Afinal, muita gente prega um tipo de evangelho que é justamente social. Não, Jesus pegou pães e multiplicou pães e peixes, e foca muito nisso. Só que aqui a gente está vendo, qual seria o problema? O homem está morrendo de fome, tem pedras, ele tem poder para transformar a pedra em pão. Por que não? Qual é o problema? Qual seria o pecado? Nenhum. Nenhum texto na Bíblia manda não transformar pedras em pães. E por que Jesus respondeu assim? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus já sabia qual era o destino dele, a missão dele. Aqui, nesse contexto, Jesus foi levado pelo Espírito, pelo próprio Deus, para ser tentado pelo diabo. Jesus não foi para o deserto para resolver seus problemas. Jesus foi para o deserto para ser tentado, para ser enfraquecido, para estar diante do diabo e não cair em pecado. Está aqui uma outra coisa sobre o Senhor Jesus. Lembra que o texto de Zé Maria que leu, crer no Senhor Jesus e será salvo? Crer no Senhor Jesus implica nessa outra coisa. Que coisa? O Senhor Jesus é santo, ele não peca. É impossível o Senhor Jesus pecar. E essa é a principal diferença entre eles e nós. Entre ele e nós. Nós somos tentados e nós corremos o risco de pecar. Muitas vezes nós pecamos. O Senhor Jesus foi tentado em todas as coisas. Só que ele não pecou em momento nenhum. Ele não é pecável. Ele não é sugestionável ao pecado. Ele não se atrai ao pecado. E por que transformar pedra em pão aqui seria pecado? Porque dele recebeu uma ordem de Deus Pai.
de seguir somente a palavra dele. Quando diz que ele, não só de pão vive o homem, mas somente da palavra de Deus, ele está dizendo que o verdadeiro crente, Jesus é o nosso modelo de crente verdadeiro, ele não vai se basear de acordo com as necessidades, ele não vai se basear de acordo com a necessidade de resolver necessidades pragmaticamente. Nós somos guiados pela palavra de Deus, ainda que o caminho da palavra de Deus seja estreito e o mais difícil. Acontece que o Deus Santo, Todo-Poderoso e Impecável, ele tem um caminho que é perfeito, e ser caminho perfeito não significa um caminho que vai resolver todos os nossos problemas, mas significa que é um caminho que exige da nossa parte fidelidade. E a fidelidade exigida do Senhor Jesus nesse contexto é ser tentado, é obedecer a palavra do Deus Pai até o fim. Então, embora ele tivesse os recursos para resolver o problema da fome, não era esse o problema de Jesus. O problema dele não era a fome. O problema dele era perseverar até o fim. E aí, então, veio a próxima tentação. O que o diabo fez? Então, a fé cristã, nessa primeira tentação, não é uma fé pragmática. Ela não existe para resolver os nossos problemas. Nós não estamos no caminho do Senhor Jesus Cristo e não fomos chamados por Ele para resolver problemas. Nós fomos chamados pelo Senhor para obedecermos a sua palavra, custe o que custar. A fé cristã, ela é essencialmente uma fé de fidelidade, porque Deus requer de nós muito mais obediência do que sacrifício. E foi bom que o Ciro leu no começo, em João 15, onde o Senhor Jesus Cristo enfatiza sobre a amizade, vocês são meus amigos, mas o texto depois vai explicar por que nós somos amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu mando. É condicional. Amigo de Cristo é aquele que guarda os seus mandamentos. O Senhor também disse isso. Quem me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Não existe uma ideia cristã de simplesmente se aproximar de Deus de qualquer forma, viver de qualquer jeito, sem que haja fidelidade. Necessariamente a fé cristã é uma fé de obediência à palavra, é uma fé de fidelidade, ainda que o caminho da palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ainda que esse caminho seja um caminho que aos nossos olhos pareça ser difícil e apertado. Afinal, o Senhor Jesus já nos esclareceu sobre isso. É apertado mesmo. E são poucos os que conseguem caminhar por ele. Então, na primeira tentação, o contraste entre a idolatria, a religião natural dos homens caídos e a religião do Senhor Jesus, que é a única fé salvadora, na primeira tentação o contraste é o seguinte: a religião dos homens, o que os homens buscam é uma religião tipo de fé e espiritualidade para a solução dos seus problemas. Deus é alguém com quem as pessoas fazem negócios. Você vai lá até Deus e faz uma troca. Deus te dá algo porque você fez algo por ele. A religião cristã isso não existe não. Na religião, na fé cristã, no evangelho, a única fé salvadora, não existe barganha. A verdadeira religião, a verdadeira fé, simplesmente exige de nós fidelidade e uma fidelidade definida. Não é uma fidelidade aos valores que eu estabeleço. Isso não vale nada. É uma fidelidade à palavra de Deus. Ela é o nosso alimento. Jesus disse, o meu pão é obedecer a palavra do meu Pai. Eu me alimento disso, isso me satisfaz. Essa é a fonte da minha força. Simplesmente fidelidade. Segunda tentação. Não, então o diabo elevou Jesus, o texto não descreve como, se foi uma visão, se foi um arrebatamento, se foi de fato, o texto não descreve, mas o texto bíblico deixa bem claro que o diabo fez com que Jesus deslumbrasse uma situação. Qual a situação? Ele me elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Então o diabo fez Jesus ver todos os reinos do mundo como se estivesse vendo do alto. E aí o diabo disse, conforme Jesus estava olhando para aquilo, Jesus está fraco, Jesus está com fome, com certeza Jesus não aguenta de dor, o corpo dele está todo machucado, picada de bicho, sol, frio, ele está um trapo. Nessa situação o diabo sussurra para Jesus, eu vou te dar eu te dou toda a autoridade e a glória desses reinos aí que você está vendo, todos. Porque isso foi entregue para mim.
O diabo está dizendo: eu sou o senhor do sistema mundano. Isso foi entregue para mim. Quando é que isso foi entregue? Na medida em que a humanidade pecou, o pecado entrou no mundo, então Satanás, o mundo jaz no maligno. Então é a ética satânica da blasfêmia, da revolta contra Deus, que rege o sistema. O problema é que nós crescemos, nós nascemos nesse sistema, então a gente está meio que acostumado com ele. E por estarmos acostumados, nós fomos educados nele, a gente tem muita dificuldade para perceber o quanto esse sistema é inimigo de Deus. A gente só vai percebendo o quanto é inimigo conforme a gente vai assimilando a palavra de Deus. Então a gente percebe as coisas da perspectiva de Deus. Só que isso só é dado a nós na medida em que a gente vai aprendendo a palavra de Deus. Porque enquanto nós estamos no mundo, sem a interrupção da nossa transformação da nossa mente pela palavra, tudo que nós temos é o que nos foi dado no mundo. Então Satanás está falando: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Satanás falando. Portanto, então Satanás fez uma afirmação: tudo isso aqui é meu. Olha esses reinos, olha para os Estados Unidos, olha lá para o Iraque, olha para a China. Essas mentalidades por trás disso tudo, esse jogo de bastidor, de interesse, a espiritualidade dos sistemas veio de mim. Paulo fala sobre isso. O Deus deste século, em Efésios é muito enfatizado isso. O Deus desse século, Satanás, ele cegou o entendimento das pessoas que não foram ainda iluminadas pelo Evangelho. A nossa luta é contra esse sistema, que é inimigo de Deus. E aí Satanás diz: isso me foi entregue e eu dou para quem eu quiser. Então o Satanás está tentando Jesus agora, tentando fazer com que ele cobice algo. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. O que Satanás está dizendo? Jesus, facilita as coisas. Você não precisa passar pela cruz. Você não precisa passar por uma vida de sofrimentos. Eu abro mão do meu domínio sobre esse sistema tenebroso do mundo, influenciado por toda a hoste demoníaca. Te dou. Basta você ajoelhar e me adorar. Aqui a gente está vendo, de novo, a evidência da religião natural dos homens caídos, de todo tipo de idolatria. O desejo pelo poder e a adoração como instrumento de barganha. E a gente vê isso muitas vezes nos cultos por aí. A Cleide viu isso pra caramba. Num tipo de igreja, num tipo de abordagem, em que as pessoas vão até Deus para oferecer algo para Deus e em troca receber grandeza e glória e coisas. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito. Jesus combate a tentação do diabo com a palavra de Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. E termina aí, não tem promessa. Como assim? Aqui de novo está o contraste. Na religião da idolatria de Satanás, que como ele é mentiroso, ela tem muitos nomes, ela pode ser chamada de neopentecostalismo, catolicismo, islamismo, espiritismo, ateísmo, budismo, ela pode ter muitos nomes, pode ter muitos pregadores, às vezes até mesmo dentro de igrejas fiéis, a gente vê isso ao longo do Novo Testamento inteiro. Na falsa religião, Deus é um meio para se conseguir alguma coisa. Então Deus é um meio para que você tenha riqueza, prosperidade, saúde, emprego, qualquer coisa. E o Senhor Jesus Cristo refuta essa ideia, afirmando a religião de Deus verdadeira. A religião de Deus verdadeira exige adoração. Deus deve ser adorado. Inclusive isso aqui é afirmado na nossa confissão de fé. Qual é o fim principal do homem? Nós fomos criados principalmente para adorar a Deus e desfrutar dele para sempre. E o que o Senhor Jesus Cristo disse é basicamente isso. E não existe promessa. Não existe barganha. O que você ganha adorando a Deus? Você ganha a comunhão com Deus. E é isso. E não tem emprego junto disso, e não tem saúde junto disso, não tem barganha, não tem negócio, não tem outras coisas. A verdadeira religião, a verdadeira fé salvadora, é aquela que nos reconcilia com Deus e Deus basta. Deus é tudo. Deus é a plenitude com a qual nós estamos lidando. E o verdadeiro adorador tem contato direto com Ele.
E isso por si só é maravilhoso, completo, perfeito e pleno. A falsa religião não se contenta com isso. Porque a falsa religião odeia a santidade de Deus. Detesta as exigências da sua palavra. Então ela cria outras coisas de acordo com o coração e as ambições das pessoas, que satisfazem a carne, mas não satisfaz a Deus. E é isso que Satanás está propondo para Jesus, que é uma réplica, uma continuação exatamente da mesma conversa que ele teve com Eva. Você será como Deus, conhecedor do bem e do mal. Isso desperta cobiça. A maioria não, todos nós, até que o Evangelho nos transforme e coloque as coisas no seu devido lugar, antes disso, qualquer um de nós se prostraria diante de qualquer coisa para conseguir o que a gente quer. Qualquer um de nós, antes do Evangelho nos alcançar, venderia o que tem de melhor na nossa vida, entregaria isso em qualquer tipo de altar, para receber qualquer coisa que a gente quisesse. O que o Senhor Jesus Cristo está deixando claro aqui é que, na fé, no Evangelho, isso não existe. Não se faz barganha com Deus. E Deus exige, não é um pedido, não é opcional. Deus exige adoração. Quem transforma a adoração numa espécie de negócio, de barganha, não é Deus, é o diabo. E para isso o diabo ele se traveste, até se for possível, de anjo de luz, para enganar as pessoas. Então você não deve se aproximar de Deus por causa de bênçãos que ele possa te oferecer, embora ele te abençoe. E você pode pedir por bênçãos, mas nós cristãos devemos nos aproximar de Deus por devoção, por amor, por gratidão, porque Ele é perdoador de pecados, porque Ele é salvador, e estar na presença dEle é a melhor coisa possível. Então essa foi a segunda tentação. E teve a terceira tentação, e o diabo foi muito também ousado na terceira tentação, verso 9. Então o diabo levou Jesus até Jerusalém. Aqui já vale uma descrição. O que é Jerusalém aqui? Jerusalém é o centro do culto ao Senhor. É o lugar onde Deus era adorado. Satanás levou o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, até Jerusalém. Assim, é uma analogia, é uma descrição de que o Satanás ele tem acesso, infelizmente, à igreja, ao lugar de adoração. Ele pode profanar um lugar que deveria ser santo, porque, infelizmente, tem pessoas que dão audiência para suas mentiras, num lugar onde só deveria se proclamar a verdade. Então Satanás levou Jesus até Jerusalém, colocou Jesus lá no pináculo do templo, no lugar mais alto, e disse para Jesus: se você é filho de Deus, eu estou em dúvida, vai que você não é, mas se você é, prova, se joga daí de cima, atira-te daqui abaixo, porque a Bíblia tem uma promessa para você, Jesus. A promessa é que aos anjos Deus ordenará a teu respeito que te guardem. E tem uma outra promessa também. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Por que você não faz isso? E agora a gente vai fazer de novo o exercício de imaginação. Imagine, Jesus lá em cima do topo, do pináculo do templo. Um lugar que tem um monte de gente em peregrinação para fazer seus cultos e a sua adoração. E eles veem aquele homem pulando, como num ato de suicídio. Um suicida, ele pula. Mas de repente vem uma legião de anjos e o pegam, e o seguram, e o protegem. Que espetáculo! O mundo inteiro testemunhando um ato de glorificação. Um homem que pulou e foi segurado pelos anjos, e os anjos servindo aquele homem. Eis o Messias! Que prova mais a gente precisa disso? No templo? No lugar onde Deus é adorado, algo tão grandioso assim, um espetáculo acontecendo. Então, Satanás está propondo para o Senhor Jesus aquele tipo de coisa que hoje em dia muito evangélico faz. Fazer um tipo de espetáculo para que as pessoas vejam a grandeza de Jesus e apreciem a grandeza dele de uma forma não escriturística. Jesus Cristo combateu isso. Ele não precisa de espetáculo. Ele não precisa que as pessoas inventem coisas para que ele seja visto, notado. Aliás, o Senhor Jesus, muitas vezes ao longo do Evangelho, se escondeu. Muitas vezes ele se retirou das multidões.
para ter a sua comunhão privativa com o Pai. E foram as multidões, e muitas das pessoas dessas multidões viram os milagres de Jesus, e mais do que viram, muitas delas foram beneficiadas por milagres de Jesus, mas no final da história estavam lá gritando: crucifica, crucifica. No final das coisas, amaldiçoaram o Senhor. O Senhor não é reconhecido através de espetáculos para a satisfação da carne, das impressões das pessoas. O Senhor Jesus é servido das formas ordinárias, por meio da pregação do Evangelho. E é aí que o Espírito Santo atua. Tanto é que Jesus corrige. Então Satanás dá essa sugestão para Jesus se jogar, porque os anjos iam pegá-lo, isso é um espetáculo. Jesus, para que você vai passar por todos esses 3 anos aí pela frente de vida sofrida e terminar numa cruz? Abrevia isso. Vamos ali no templo, a gente resolve essa parada agora mesmo. Todo mundo vai crer no Senhor, todo mundo vai acreditar que você é o Messias, diante da glória evidenciada. E Jesus está dito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não é para provocar Deus. Por quê? Fazer algo como isso não é ordenado por Deus. Embora existam textos da palavra de Deus que tragam promessas de que Deus enviaria anjos para segurar os seus, isso não significa que eu devo provocar a Deus a ira. Eu não devo provar a Deus. Eu devo obedecer a Deus. E não fazer o que Deus ordenou é provocá-lo, é tentá-lo. Isso é um mandamento claro. Jesus não precisa desse tipo de artifício para que as pessoas creiam nele. Ele precisa simplesmente obedecer os desígnios que o próprio Deus Pai deu a ele. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele não precisava abreviar o caminho. Ele não precisava fazer as outras coisas criativas, como transformar a pedra em pão. Qual o problema disso? O problema é que ele estava ali para ser tentado, não para resolver o problema. O problema de se jogar do pináculo do templo, isso ia fazer as pessoas acreditarem nele superficialmente, mas não pela palavra, não pela pregação, não pelo chamamento ao arrependimento. Então não existiria a obra completa que de fato glorifica a Deus. A obra que glorifica a Deus não é aquela que é forjada pelos homens e que abrevia o caminho. A obra que glorifica a Deus é aquela que obedece a sua palavra. Por quê? Se Deus quisesse que as coisas simplesmente acontecessem para ele ser glorificado, no estalar de dedo ele faria essas coisas acontecerem. Ele tem todo o poder para todas as coisas. Ele podia transformar pão em pedra. Ele nem precisava pular do pináculo do templo para as pessoas crerem nele. Se ele quiser com um sopro, as escrituras dizem isso, ele destrói Satanás. Se ele quiser num ato, numa ordem, numa palavra, ele pode transformar todas as coisas. Mas se o próprio Deus decidiu submeter o seu filho a esse tipo de vida sofrida, onde ele passa pelo martírio, ser vilipendiado publicamente, pelas tentações de Satanás, pela morte na cruz, é porque esse é o melhor caminho. E até vem uma correção das intenções de Satanás. Satanás diz que tudo foi dado para ele, não é? Ele acabou de dizer isso, está na Escritura. Só que quando o Senhor Jesus Cristo morre na cruz, depois ele ressuscita, depois de ressuscitado ele vai para onde? Ele reassume o seu trono na glória, ao lado de Deus Pai. Apesar de Satanás ter dito que ele tem poder sobre os reinos, de que ele é o rei desse século, ele está debaixo da autoridade de um que é muito maior do que ele. Então os poderes que são exercidos nesse mundo de pecado estão debaixo de um poder, de uma autoridade extremamente superior à do Senhor Jesus. Até mesmo o diabo é submisso e está debaixo da autoridade do Senhor dos Senhores, que é o nosso Senhor Jesus. E que, como foi dito hoje, ele é nosso amigo sim, mas ele é nosso Senhor. Ele não é uma pessoa assim com quem eu posso tratar como meu coleguinha. Diante dele, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. E Jesus, esse Senhor, não procurou atalho. Ele foi tentado até a morte e foi fiel até o fim. E ele venceu Satanás, o pecado e a morte. E é esse Senhor nesse Senhor que nós devemos crer, porque é esse que é o nosso Salvador. E como crer em Jesus? Que Jesus? E esse texto ele mostra parte
de quem é Jesus. A religião que o Senhor Jesus fala, e quando a gente fala religião, isso é meio complicado, logo a gente pensa na igreja, na construção das coisas, na instituição. Religião aqui eu quero trabalhar com o sentido da coisa. Tem dois sentidos principais. Religião no sentido de religar as pessoas com Deus. Então o único meio de nós sermos religados com Deus é por meio da fé no Senhor Jesus. Ele é o Deus encarnado, nele nós vemos Deus, e Deus Pai vê nele e vê a nós nele. Ele é o mediador perfeito, que faz com que tenhamos comunhão perfeita com Deus, por isso ele é o nosso Salvador. E religião também no sentido de que é releitura. Nós crentes sempre temos que voltar para ler a mesma fé das mesmas escrituras. É aqui que nós aprendemos quem é o Senhor Jesus e o tipo de fé que nos salva. Somente pelas escrituras. É muito bom quando a gente faz esse tipo de reunião, que tem os testemunhos. Foi bom ouvir o testemunho do Jorge, de onde Deus o salvou. É bom ouvir o testemunho do Francisco para saber o quanto Deus é poderoso para salvar pecadores que não tinham nenhuma esperança, mas Deus ama e Ele salva. Mas não é a vida do Francisco que salva, nem a vida do Jorge, nem a minha. Não são nossos testemunhos que mostram quem é Jesus. O que mostra quem é Jesus é a palavra. Ela é a luz que o apóstolo Paulo lá mostrou para o carcereiro. Me dá a luz. E o que Paulo fez? Pregou o evangelho. Então, é a fé no que a palavra de Deus disse. E a gente vê na palavra de Deus, no texto que a gente viu hoje, o tempo todo o Senhor Jesus Cristo afirmando as Escrituras. Está escrito. Está escrito. Ora, Ele é Deus. Ele tinha, vamos imaginar, Ele tinha plenos direitos de dizer o que Ele quisesse. E Ele sendo Deus, o que Ele disse? Ele disse o que Ele queria dizer. Que a salvação está aqui. A iluminação, a verdade, o caminho são as Escrituras. Porque essas Escrituras dizem respeito a Ele. E essas Escrituras corrigem nossos maus costumes, nossas distorções na religião. Às vezes, olhando para a Escritura, eu posso correr o risco de perceber que, eu estou mais ou menos sintonizado com a religião de Satanás. E eu preciso corrigir isso. Porque eu vi isso na Escritura. E aí então, Jesus respondeu assim. E o verso 13, para terminar, que é muito interessante. Passadas que foram as tentações, então terminou o processo de tentação de 40 dias de Jesus no deserto, tentações de toda sorte. Apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Até o momento oportuno. Na verdade, Jesus foi tentado pelo diabo diversas vezes. Jesus foi tentado pelos fariseus, pelos saduceus, pelas mentiras das pessoas, pelos interesses das pessoas. Quando Pedro mesmo quis se opor a Jesus, dizendo, não, você não vai ser crucificado não. E aí Jesus fala para Pedro, aparta-te de mim, Satanás. Mais uma vez, e de novo, e no caminho da cruz. E Jesus venceu a Satanás. Outra lição que esse texto mostra, às vezes se a gente lê com mais profundidade, a gente percebe que a gente tem certa afinidade, então, com as intenções de Satanás. O que acontece aqui que eu vejo? O quanto eu sou pecador. O quanto eu sou vulnerável. Se eu tivesse que ter um embate com Satanás, eu não teria chance nenhuma. Eu não posso confiar em mim. Eu não posso confiar na minha força, nas minhas concepções. Eu preciso confiar no Senhor. Ele é a minha rocha, Ele é a minha salvação, Ele é o meu escudo, Ele é o meu protetor contra as investidas de Satanás, e Satanás age constantemente através de muitas formas sedutoras, de muitas mentiras. Jesus age unicamente pela palavra, Ele é plenamente verdadeiro, infalível, confiável, a nossa salvação. Queremos salvação? Então vamos dar ouvido para o Senhor Jesus. Se a salvação é crer no Senhor Jesus e será salvo, e o texto fala, tu e a tua casa, às vezes as promessas elas parece que não estão sendo muito bem cumpridas na nossa perspectiva, e pode ser por várias razões. Duas delas eu vou falar. Uma delas pode ser que a gente esteja fazendo alguma coisa errada na nossa fidelidade à palavra. A outra é que talvez a gente precise, e isso com certeza, maior perseverança na verdade. Olhando para esse texto, Jesus perseverou até o fim. Você e eu,
nós vamos ser tentados a desistir da fé, nós vamos ser constantemente atacados. A Bíblia ensina que Satanás joga seus dardos inflamados. Isso é muito interessante. Significa que ele não pode tocar diretamente. Mas de longe ele procura aquela fenda na armadura, aquela brecha, e joga seu dardo que vai inflamar, vai provocar uma ferida, vai apodrecer algum ponto vulnerável da nossa vida. Por isso nós precisamos sempre nos refugiar no Senhor. Ele não toca a gente diretamente. Porque Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Salvador, tanto no sentido do destino eterno, como Ele é o nosso Salvador dos perigos. O leão está, o inimigo como um leão à volta. Quem é o nosso Salvador do leão? O falso leão, né? Ele está como um leão, que ruge no redor procurando a quem possa tragar. Como é que o texto ensina que nós nos protegemos dessa ameaça constante? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não é porque ele vai fugir de você porque você é fortão. É porque você está sujeito a quem é fortão. Certo? Eu termino aqui. Eu vou...